Você vai ouvir agora o testemunho de vida da irmã Marjorie Faustino de Lima, ex-católica apostólica romana praticante, hoje católica apostólica cristã. Relata o seu testemunho. Ouça com atenção o que Deus fez na sua vida. Irmã Marjorie, fale um pouco deste trabalho. Bom, primeiro eu gostaria de saudar a todos que estão ouvindo esse CD e eu desejo que o Espírito do Senhor possa falar fortemente ao seu coração. Esse CD, assim como o livro, foi um projeto que nasceu no coração de Deus e pela ação do Espírito Santo nasceu também no meu, com o intuito ardente de que vidas venham enxergar grandes erros que têm cometido, reconhecer que necessitam do perdão de Deus e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como era o seu envolvimento com a Igreja Católica? Eu vou relatar aqui todos os trabalhos que eu tinha na Igreja Católica Apostólica Romana, para que você não ache que falo apenas do que ouvi de alguém. Desde muito cedo, aos 11 anos, no ano de 1997, comecei a catequizar uma comunidade onde até então nunca tinha havido pelo menos uma missa. A partir de então, passei a participar de encontros promovidos pelas irmãs josefinas, franciscanas, damas e outras, onde cada uma contava suas experiências, testemunhos, e tudo aquilo parecia muito lindo para mim. Comecei a sonhar como seria viver no convento, ser, segundo as freiras, esposa de Jesus. Me interessei mais pelos trabalhos católicos. De catecismo passou a ver batizados, missas, casamentos, celebrações da palavra, novenas, terços, procissões, coroação, reunião de crisma e entre outros. Tudo isso tinha uma coordenadora, porém muito ocupada. Tinha também outras catequistas, porém um pouco desinteressada, então ficava tudo para mim. Nesse período fui conhecer alguns conventos, onde passavam uns dias de convivência com aquelas freiras e outras jovens. Aprendia muito sobre renúncias, a castidade, total entrega de vida, e cada vez eu ficava mais entusiasmada. Resolvi que ali seria o meu lugar. Eu tinha que ser como elas, diferente, casta, esposa de Jesus. Eu tinha que ser freira. Cada vez mais me aprofundando no catolicismo, eu passava tanto tempo na igreja que havia horas que a minha mãe gritava: vai logo embora, vai morar na igreja ou no convento. Só que quando resolvi dizer a ela que eu ia mesmo, então ela discordou. Disse que seria perda de tempo. Quando o tempo passasse, eu olhasse para trás, para a minha vida, eu ia ver que não tinha construído nada. Que eu fosse trabalhar, que era bem melhor. Mas a cilada era tão grande que até a minha primeira Eucaristia foi trajada de freira, como você pode ver na foto. O tempo foi passando, eu continuei ali, um pouco desestimulada, achando que o serviço não estava completo, mas eu procurava fazer o máximo pelas atividades da comunidade, até que uma irmã Josefina me mostrou a passagem bíblica Daniel 12:3. Diz que tudo aquilo estava sendo escrito no céu. Era tudo que eu precisava ouvir. Então, levantei a autoestima, me reergui, daí me envolvi ainda mais com a comunidade, trabalhei intensamente para trazer as crianças da escola bíblica dominical, que é da igreja evangélica, para o catecismo. Aproveitando, já os envolvia nos ensaios da coroação. Então agora chega a hora de chamar os jovens. Não foi difícil, era só fazer um louvorzão com bingo ou um show chamado Sabadão, e eu os chamava para ajudar na organização, e ali eles já estavam envolvidos. Participei de eventos chamados pela Renovação Carismática de Seminário de Vida no Espírito Santo, onde algumas pessoas caíam e os organizadores do evento explicavam que essas pessoas estavam repousando no Espírito. Ainda o Aleluia no período do Carnaval. Não perdi o texto da misericórdia. Ali eu ficava de joelhos na frente do rádio, rezando aquelas tão extensas repetições, pedindo a Maria que internasse meus familiares na clínica do seu coração. Nesse período, todos os encontros com as freiras continuavam, mas então eu ia apenas para aprender mais, vivenciar aquelas experiências e satisfazer o ego de estar no meio das esposas de Cristo. E agora, de vez em quando, elas vinham à comunidade fazer visitas, dar palestras. E com o povo evangélico, como você relacionava-se? Simplesmente eu tinha horror ao povo evangélico. Eu não gostava nem de, pelo menos, cumprimentá-los. Inclusive, no ano de 1999, recebi uma apostila que continha só tudo como debater com o crente.
Não perdi tempo para utilizá-la. Mas enquanto eu lia e usava a Bíblia, aliás, a apostila contra eles, os crentes liam e usavam a Bíblia como resposta para mim. E eu enrolava, mudava de assunto e saía. Resolvi então que eu ia apenas convencer aos católicos de que os evangélicos estavam errados quanto à virgindade de Maria, aos irmãos de Jesus, às imagens, aos batizados de criança, ao purgatório e etc. E hoje, o que você acha de tudo isto? A partir de agora, à luz da Bíblia, eu lhe mostrarei por que tudo isso não deve ser feito. Veremos que todas essas coisas que eu fazia contrariam a Bíblia e então desagradam a Deus. Batizado de crianças. Confira na sua Bíblia Católica as passagens seguintes. Lucas, capítulo 2, versículo 22, onde Jesus, que é o nosso espelho de vida, quando criança ele foi apresentado e não batizado. Em Mateus, capítulo 3 e 6, nos fala de batismo para arrependimento de pecado. Criança não tem pecado, é inocente, pois foi o próprio Jesus que nos falou em Mateus 19, versículos de 13 a 14, deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E ainda que tivesse pecado, não poderia arrepender-se, afinal, é só uma criança. Da maneira que Jesus foi batizado, assim nós devemos ser. A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 5, há um só batismo. Então, é ilusão admitir que existe 4 batismos, como diz a Igreja Católica, procurando algo a mais para contrariar a Bíblia. O batismo é para haver mudança e devemos provar essa conversão. Assim, fala a palavra de Deus em Lucas, capítulo 3, versículos 3 a 4 e versículo 8. O batismo é pessoal. Cada pessoa responde por si. Logo, ninguém pode responsabilizar-se por outro, como padrinhos, por exemplo. É assim que diz Atos 2, de 37 a 38. Arrependam-se e cada um seja batizado. Vejamos ainda o que diz em Atos 8 e 12. Tem que ser homem ou mulher, não fala em criança. E tem que se batizar de todo o coração, segundo diz Atos, capítulo 8, versículos de 36 a 38. Meu irmão, nenhuma dessas coisas que falei pode ser feita por criança. E é por isso que eu afirmo, sem medo de errar, que você hoje, já adulto, precisa arrepender-se e batizar-se em nome de Jesus Cristo, sem precisar que alguém lhe leve. Tome essa atitude, faça o que o Senhor Jesus lhe ensinou em sua palavra sagrada. Procissão e imagens. Agora eu vou falar de algo que todo católico sabe que é errado, mas continua fazendo. O Salmo 115, versículos de 5 a 8, relata claramente que a fabricação de imagem não está no coração de Deus. É algo humano, só tem aparência. São mortos, incapazes de realizar coisa alguma. Só produzem a morte para aqueles que neles confiam. Isaías 44, versículos de 9 a 23. Nessa passagem da Bíblia, relata-se que quem fabrica essas imagens que você está acostumado a ver, o faz para obter alguma vantagem, e quem os usa são pessoas alienadas, não percebem o quanto é degradante absolutizar, dar tanta importância àquilo que é produto de mãos humanas. Enquanto as pessoas se alienam, fabricando imagens e confiando nelas, o Deus vivo forma um povo, perdoa-lhes os pecados, que só Ele tem esse poder de perdoar, e o liberta. Preste bem atenção ao que nos fala Isaías 45, versículo 20, a parte B. São ignorantes, não sabem de nada, os que conduzem as suas imagens e rogam a elas sem que elas possam salvar. Amados, são muitas as passagens bíblicas que condenam esse ato. Jeremias 50, versículo 38, Jeremias 51, 17, Jeremias 51 e 52, entre outros. Se você quer um dia morar no céu, veja o que diz Apocalipse 22 e 15. Ficarão de fora da pátria celeste os idólatras. Talvez você já até ouviu o versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, em João 14,6. Mas não imaginou que é o próprio Jesus está lhe dizendo que não há ninguém que ele leve até Deus senão Ele.
Até porque a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, em João 3:13. Se você diz que Jesus é o único caminho para Deus, porém Maria é o caminho mais fácil para Jesus, isso também não existe. Pois além dos versículos que eu acabei de citar, indo mais uma vez na Bíblia, em Mateus 27:51, lhe digo que o véu do santuário, que impedia do homem falar diretamente com Jesus, rasgou-se de alto a baixo, e agora temos livre acesso à presença de Deus Pai. Para falarmos com Jesus, não precisamos de intercessores. Foi Jesus quem disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Em João 14, versículo 14. Não estou aqui querendo condenar Maria. Pelo contrário, reconheço fielmente que ela foi uma mulher de coragem ao dizer sim ao projeto de Deus. Porém, estou mostrando, de acordo com as passagens que relatei, que Deus condena todo e qualquer tipo de imagem, pois o mesmo material usado na vida secular humana é o material usado na fabricação de imagens. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso, Ele quer habitar em você, que foi feito por Ele. Se você diz que tem imagens, mas não adora, é apenas uma lembrança do marketing, como a de um parente, e você acredita na Bíblia, veja o que diz Deuteronômio 27:15. Deus abomina até quem faz. Segundo a vontade de Deus, essas esculturas não deveriam nem serem feitas, quanto menos guardadas. Estes santos, que na maioria deles só o são, porque os papas resolveram assim, viveram há milhares de anos e suas imagens têm bem menos tempo do que isso. Então quem lhes garante que eles eram assim como os fazem hoje? Outra coisa, algum parente seu já chegou na sua casa, uma vez de pele alva, outra vez de pele negra, uma vez sem cabeça? Acredito que não. Por que as aparições são assim? E Jesus, que ressuscitou, nunca aparece. Quantas pessoas fazem sacrifícios absurdos para pagar promessas, corta o cabelo ou não corta por um determinado tempo, anda léguas a pé ou de joelho ou com algo na cabeça, enquanto Jesus diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Quer saber quem recebe esse sacrifício? A Bíblia também fala sobre isso. Veja 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 19 e 21. Se você ainda quer outras referências, leia Romanos, capítulo 1 e 25, Jeremias 17:7, Êxodo 20:4, Filipenses 2, de 9 a 11. Culto aos santos. Como adorar as imagens feitas por mãos humanas, que eu acabei de falar. Os santos, estando vivos, não quiseram ser adorados. Vejamos na Bíblia. Uma mulher exclamou a bem-aventurança à mãe de Jesus, mas Jesus não deixou. Lucas, capítulo 11, versículos de 27 a 28. Cornélio quis adorar a São Pedro, mas São Pedro não deixou. Atos 10, 25 e 26. O povo quis venerar a São Paulo, mas São Paulo não deixou. Atos, capítulo 14, versículos de 11 a 15. São João, vendo o anjo, prostrou-se para adorá-lo, mas o anjo não deixou. Apocalipse 22, versículos de 8 a 9. Irá eles agora que são mortos interceder pelos vivos? Devemos entender que a adoração pertence a Deus, que fez os céus e a terra, e todo ser que nela há. Jesus, estando no deserto, foi tentado. E em meio à tentação, o próprio Satanás disse: te darei todo esse reino, se prostrado me adorares. Jesus, repreendendo, disse: afasta-te de mim, porque ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Segundo diz Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. A ressurreição de Cristo. Você já observou que ao adentrar na Igreja Católica, há sempre um Cristo com cara de derrotado, sujo e ainda pregado na cruz? Como dar para anunciar com alegria que no terceiro dia Cristo ressuscitou dentre os mortos, se a sua imagem acima do altar mostra o contrário? Cada vez que a olhamos,
só nos dá tristeza. Se tu me disseres que é apenas para recordar o sacrifício de Jesus, eu te pergunto, se não fossem aquela imagem, que já é um erro, você já teria esquecido do que ele fez por te amar? Veja o que Jesus disse em João 20, versículo 29. Bem-aventurado o que crer sem ver. Diz ainda assim a palavra de Deus em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cremos pela fé e não pela vista. Veja Êxodo 33 e 20. Não vemos Deus, mas cremos na sua existência. Novena e terço. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando fizerem suas orações, não useis de vãs repetições. E meus irmãos, cá para nós, um terço tem simplesmente 53 Ave-Marias. 5 repetições de uma reza chamada Glória ao Pai, Crê em Deus Pai, Salve Rainha, entre as outras. Isto é, em cada mistério, que são 3. Mistério glorioso, gozoso e doloroso. Imaginem se Jesus não tivesse dito que não usássemos de repetições. Mas cada vez que o santo aparece, ou a santa, ela pede que reze muito o terço. De onde é que vem essa aparição que manda você contrariar a palavra de Deus? Veja o que a Bíblia diz em Daniel 12, versículo 13, onde diz que quem morre espera o último dia para levantar. E 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 14 e 15, e faça a comparação com as aparições. Se você observar tudo quanto eu tenho dito, mostro a referência na Bíblia. Segundo disse Jesus, devemos examinar as Escrituras. Se não a lemos, estamos no erro e na ignorância, e por isso qualquer um nos engana. João 7 e 47. Missa. Você já está acostumado em cada missa receber um jornalzinho, onde o país inteiro, naquela mesma data, está lendo a mesma coisa. Alguns versículos de 2 cartas do apóstolo Paulo e alguns versículos de algum dos 4 evangelhos. Ao findar o ano, que a Igreja Católica separa em anos A, B e C, começa tudo de novo, as mesmas leituras. Nisto não há espaço para os outros livros da Bíblia. E olhe que a Bíblia Católica tem 73 livros. Para que serve os outros livros se não são utilizados? Não obedeça a essa voz que diz que você não lê a Bíblia porque não vai entender. Em nome de Jesus você entende sim. É só pedir a direção do Espírito Santo e tudo se esclarecerá para você. Salvação pelas obras. Segundo o catolicismo, as pessoas têm que fazer muitas caridades para terem chances de ir para o céu. E isto também não existe. A Santa Palavra diz em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, não é pelas obras que sois salvos. Fazemos boas obras porque temos o Espírito Santo, e não para a salvação. A Bíblia diz também que se você acreditar no que tenho dito agora, e aceitar a Jesus, serás salvo. Mas se não aceitar, leia Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 16. Irmã Marjorie, como acabamos de ouvir, você fez uma extensa relação dos muitos erros que o catolicismo tem cometido. Como sabemos então que uma igreja é verdadeiramente cristã? Bom, veja, ela deve cumprir o que manda a Bíblia e não o que manda Roma. Batizar pecadores arrependidos e de graça, ministrar as bênçãos no casamento de graça, não deve haver imagens, Deus não se agrada, deve dirigir-se a Deus em nome de Jesus e com palavras próprias, rogando uns pelos outros, levar Jesus no coração, não no ombro e nem no pescoço. Estes são apenas alguns dos fatores que você deve observar para saber se uma igreja está fazendo a vontade de Deus. Isto é, praticando a Bíblia. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nos tempos antigos, Deus falava por meio dos profetas
no período final, através do seu Filho, que sustenta tudo pela sua palavra poderosa. Conte-nos agora como você conheceu a verdade e como você saiu de lá. Certo dia, pensei, já que eu não vou ser freira, posso namorar à vontade. Mas eu via que os meus namorados não queriam nada sério. Então segui um conselho de um padre, que disse que devíamos orar por um namorado de Deus. E eu pedi a Deus. Passados alguns meses, conheci um jovem evangélico. Ele quis namorar comigo, mas eu nem pensei duas vezes para dizer não. Deus me livre de crente. Foi o que eu pensei. Então me lembrei do meu pedido, um namorado de Deus. Mas um crente? Não, eu não acredito que esse seja o meu. Mas como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois bem, com o tempo comecei a namorar este rapaz, seu nome é Samuel, e comecei a maquinar planos para tirá-lo da igreja evangélica. Resolvi então a ir para os cultos e com isso ter pretexto para levá-los às festas mundanas. Nesse período houve uma discussão entre a minha coordenadora católica e a minha família. Levei algumas culpas estando inocente, então entreguei os cargos da igreja. Hoje eu sei que isso foi o mover de Deus. Continuei aí na igreja evangélica, notei que me davam importância, enquanto na igreja católica só me enxergavam para me dar mais trabalho, ou se eu errasse enquanto cantava, ou para cobrar alguma omissão minha. Você sabe que é verdade o que eu digo. Quem vai assistir a missa não é notado. E a Bíblia nos ensina a recebermos uns aos outros como os santos recebem os santos. E então a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 10, versículo 17. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, se a palavra diz que a verdade vos libertará, é porque há algo para libertar-se. Tudo quanto o pastor pregava, eu conferia na minha Bíblia católica, e era verdade. Então percebi que a Bíblia evangélica é igual à católica. E eu achava interessante, porque o costume de ler apenas algumas passagens fazia com que eu não entendesse o restante da Bíblia. E agora tudo quanto eu ouvi fazia sentido. Aprendi também que o nome Samuel quer dizer pedido a Deus. E foi o suficiente para eu entender que Deus respondeu ao meu pedido. Hoje, para a glória de Deus, Ele é meu esposo e juntos adoramos a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz em João, capítulo 13, versículo 34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por obediência a essa palavra, porque eu te amo, é que desejo que você venha conhecer a verdade, assim como eu conheço hoje. Desejo que você sinta essa alegria que eu sinto. Tenho tanta vontade que a verdadeira luz venha clarear sua mente, que se eu pudesse abrir a sua cabeça, colocava aí dentro o que o Espírito Santo colocou na minha, mas na verdade só Ele, o Espírito Santo, pode te convencer do erro que tem cometido. E neste momento, eu acredito que o Espírito de Deus está tocando fortemente aí no seu coração. Escute-o. Te convido a visitar uma igreja evangélica. E lá a primeira pessoa que vai te receber é o próprio Jesus. Ele está sim te esperando com os braços abertos, mas não na cruz. Ele está vivo e quer mudar a sua vida. Se você não for agora, está lançada a proposta. Depois que você procurar solução em todo lugar, eu sei que você não vai encontrar. Então lembre-se do meu convite. Visite uma igreja de crente. Jesus Cristo está esperando por você. Para terminar, se você desejar, faça uma oração entregando a sua vida nas mãos de Deus. Peça que o Espírito Santo te visite neste momento. Toque no seu coração e que você venha entender que não adianta ser religioso, mas que você quer ser salvo. E a salvação só é obtida através de Jesus. Que o Senhor venha perdoar os seus pecados e apagar o seu nome do livro da culpa e escrevê-lo no livro da vida. Se você fez essa oração, seja bem-vindo. Agora você é um membro do corpo de Cristo e faz parte da grande família de Deus.
muito tempo eu vivi na ilusão, com um triste coração por não conhecer a Deus. Em procissão de andor levando santo, adorava em todo canto a santo que já morreu. Até que um dia conheci o santo vivo, o seu nome é Jesus Cristo, a ele posso adorar. Só ele cura, purifica e liberta, com ele a vitória é certa, só ele pode salvar. Só ele cura, purifica e liberta, com ele a vitória é certa, e só ele pode salvar. Mas eu deixei de adorar. Mas eu parei de adorar. Santo morto que não falava nem via, não andava nem ouvia, não podia me salvar. Santo morto que não falava nem via, não andava nem ouvia, não podia me salvar. Muita gente que ainda vive enganada, com a vida fracassada, leva o tempo a rezar. Faz procissão, faz novena, reza o texto, sobe escadas de joelhos pra ver no que é que dá. Paga promessas pra todo santo que existe, cada vez fica mais triste, não vê a vida mudar. Preste atenção e escute o meu conselho, adore o Deus verdadeiro, ele pode te salvar. Preste atenção e escute o meu conselho, adore o Deus verdadeiro, que ele pode te salvar. Mas deixe de adorar. Mas pare de adorar. Santo morto que não fala e nem vê, que não anda nem escuta, não pode salvar você. Santo morto que não fala e nem vê, que não anda nem escuta, não pode salvar você. Santo morto que não fala e nem vê, que não anda nem escuta, não pode salvar você. Santo morto que não fala e nem vê, que não anda nem escuta, não pode salvar você. Deixei a morte pela vida, deixei as trevas pela luz, deixei a guerra pela paz, deixei o santo morto por Jesus. Deixei a missa pelo culto, deixei a vela pela verdadeira luz. Ave Maria deixei pelo Pai Nosso, o purgatório pelo sangue de Jesus. Deixei a derrota pela vitória, neste negócio eu me saio muito bem. Deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém. Troquei a senhora pelo Senhor, troquei a reza pela oração, troquei o catecismo pela Bíblia, troquei a hóstia pelo vinho, pelo pão, troquei a mentira pela verdade, troquei o amargo pelo mel, troquei a pobreza pela riqueza, troquei o inferno pelo céu. Deixei a derrota pela vitória, neste negócio eu me saio muito bem. Deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém. Troquei a senhora pelo Senhor, troquei a reza pela oração, troquei o catecismo pela Bíblia, troquei a hóstia pelo vinho, pelo pão, troquei a mentira pela verdade, troquei o amargo pelo mel, troquei a pobreza pela riqueza, troquei o inferno pelo céu. Deixei a derrota pela vitória, neste negócio eu me saio muito bem. Deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém. Deixei a derrota pela vitória, neste negócio eu me saio muito bem. Deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém, 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 o juazeiro deixei por